Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Construa Sua Riqueza e já vamos para mais um vídeo hoje onde a gente vai falar um pouco sobre as novas regras da Minha Casa Minha Vida. Nos últimos anos foi Minha Casa Minha Vida, depois foi o programa Brasil Verde e Amarelo, aí voltou para Minha Casa Minha Vida e essa salada de governo que a gente faz com que... É a mesma coisa, só troca de nome, né? Cada governante quer botar a sua marca, né? Então, o déficit imobiliário é grande no Brasil, o sonho do brasileiro é comprar casa própria e aí cada um quer deixar a sua marca, né? Mas é tudo a mesma coisa, tá? Então, voltou a ser Minha Casa Minha Vida, né, desde que o nosso atual governo assumiu. Então, Minha Casa Minha Vida, a gente teve umas novas regras, tá? Agora para 2025, a gente vai falar um pouquinho sobre elas, né? Mas antes de mais nada, já compartilha esse vídeo, já curta, né, já mostra para aquela pessoa que de repente quer entender um pouco dessas faixas, né, tem diferentes faixas nesse programa, o que pode, o que não pode, e a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo aqui hoje, né? Então já deixa o like, deixa o dedo do like aí, senta o dedo no like, do botão do like, já confundi tudo. Mas você sabe o que tem que fazer aí, ponto final. Então vamos lá, vamos pro vídeo. Para quem que o Minha Casa Minha Vida ele foi criado? Tá? Basicamente, né, é para pessoas hoje no programa, pessoas que teoricamente ganham até 12 mil reais, tá? Então são pessoas que têm uma renda hoje declarada de até 12 mil reais. A gente sabe que na prática muitas vezes as pessoas podem ter uma renda maior, mas são para pessoas, o programa, né, que está lá na regra do programa, são para pessoas que ganham até 12 mil reais e é com o objetivo de financiamento da casa própria, né? Bom, a gente tem aí, né, taxas de juros, teoricamente, né, dentro do sistema, tem um vídeo aqui, vou deixar falando sobre o sistema SFH, aonde lá no sistema SFH a gente fala um pouco e tem tudo a ver o Minha Casa Minha Vida com o sistema SFH, tá? Que é o Sistema Financeiro de Habitação. Foi criada uma nova faixa, né, nesse programa de 2025, a gente vai falar sobre isso, a faixa 4, tá? Cara, pode, né, ajudar você a compra do primeiro imóvel, caso você se enquadre nessas características, tá? Então a gente pode... Né, a gente vai falar de várias coisas aqui. Então a primeira coisa aí que a gente pode falar é sobre a criação da faixa 4, né? Então, que é exatamente uma faixa onde de valores mais altos que o programa não atingia, tá? Então, o que é essa faixa 4, né, que foi criada? A gente tinha faixa 1, faixa 2, faixa 3, a gente vai falar sobre isso também, mas níveis de cada faixa dessa abrangia ali um público, uma determinada circunstância, né? Então, foi criada essa nova faixa 4 exatamente porque o preço dos imóveis no Brasil veio subindo bastante e houve essa necessidade de criar o faixa 4, né? Muitas pessoas têm aquela visão, né, de que Minha Casa Minha Vida é para pessoas de extrema baixa renda, né? Imóveis lá na época de 120 mil reais, na época foi muito criado por esse objetivo, mas o faixa 4 hoje vai em imóveis até 500 mil reais, né? Para pessoas que ganham entre 8 e 12 mil, né? É o foco do faixa 4, tá? E a gente vai ter aí taxas de juros na média dos 10,5% ao ano, tá? Então... Né, quem é que pode usar esse faixa 4? São as pessoas que não têm imóvel próprio, né, não pode ter já um imóvel no nome. Né, para fazer parte do Minha Casa Minha Vida, você não pode ter um imóvel no seu nome, tá? Então, são para famílias que não têm um imóvel próprio e querem comprar o primeiro imóvel, tá? E aí, né, pode usar aqui o famoso FGTS nesse tipo de programa, tá? Então, pode usar aí também para esse tipo de objetivo, tá? E os próprios recursos desse programa também vêm dos rendimentos do FGTS, tá? Então, da poupança do FGTS. Então, o próprio programa Minha Casa Minha Vida, ele é pautado nesse tipo o dinheiro vem do rendimento do FGTS e da poupança, tá? E você que tem o FGTS pode, né, utilizar o sistema SFH, que pode utilizar o FGTS e pode se enquadrar no programa Minha Casa Minha Vida, desde que seja na regra. E a regra que, basicamente, no faixa 4 nessa nova faixa que foi criada agora em 2025, se você ganha entre 8 e 12 mil reais e você quer financiar um imóvel até 500 mil reais, você pode se enquadrar no faixa 4, tá? Inclusive, pode ser utilizado também para imóveis, não somente imóveis novos, mas imóveis usados. Antigamente, o programa tinha um foco muito em imóveis novos, né? Exatamente para estimular o emprego no mercado de construção civil. Então, as construtoras teriam subsídio, teriam um incentivo para fazer novos empreendimentos, gerar emprego. Hoje, o mercado de construção civil gera muitos empregos no país, né? Então, o programa Minha Casa Minha Vida, ele veio também com esse objetivo, não somente de dar a possibilidade das pessoas comprarem um imóvel, mas também com o objetivo de gerar mais empregos no segmento da construção civil. E aí, inicialmente, esse programa era muito focado na construção de novas casas. Para quem é mais antigo, aí vem aquele monte de programa do governo, né? Não sei quantas casas, não sei o quê, né? Através do programa Minha Casa Minha Vida. Né? Então, se você olhasse as propagandas, eram só de casas novas, né? Não eram casas usadas, né? Mas isso hoje em dia já não é mais dessa forma. Então, imóveis já de segunda mão, imóveis usados, já se enquadram, né, nesse programa, tá? Então, principalmente aí o faixa 4, tá?
Bom, como é que funciona o pagamento nesse caso, né? O faixa 4 é o grande destaque que a gente tem de alteração nesse programa, né? Então, são imóveis que dá para a gente financiar até 80%, né? Então, a gente pode trabalhar aí com entradas de até 80% e financiar 80% em até 420 meses, né? 35 anos, é uma metade da vida aí. A expectativa de vida do brasileiro é 76 anos. Você vai passar aí 35 pagando, né? Quase metade da tua vida você vai estar pagando um imóvel. Mas, pelo menos, eu sempre falo assim, pelo menos você comprou, né? Eu falo assim, que a maior síndrome do brasileiro é comprar um imóvel. A segunda maior é quitar esse imóvel. Então, a tendência das pessoas, geralmente, é quitar antes dos 35. Mas, hoje, dá a possibilidade de você quitar 35. Antigamente era 360 meses, né? 30 anos. Agora você pode financiar até 35 anos, né? E eu fiquei ouvindo uma história aí, mas acho que não é realidade, que até 400 e, se eu não me engano, 80 meses, que seria 40 anos. Na verdade é o seguinte, né? O custo de vida no Brasil vai aumentando, tudo vai ficando mais caro, a gente vai alongando o prazo, deixa o brasileiro se endividar por mais tempo, né? Bota mais juros durante um tempo, o sistema financeiro também se usufruir disso e vamos embora, né? Mas, né, vamos lá, mais da metade da vida do brasileiro pagando imóvel. Mas é isso aí, né? 35 anos pagando imóvel é o que tem para hoje, né? Mas para muitos realmente faz muita diferença essa parcela mais baixa, jogar o prazo para mais longo acaba fazendo sentido, né? Bom, outras mudanças importantes que tiveram, né, dentro desse sistema aí do Minha Casa Minha Vida, né, o faixa 1 e o faixa 2, né, que são imóveis aí, né, de até 350 mil reais, né, a renda da pessoa tem que ser de até 4.700 reais, né? Então teve um pequeno aumento na renda aí, se eu não me engano, a renda anterior era até 4 mil reais, 4.200, uma coisa assim. A gente subiu para 4.700 de renda e financiar imóveis até 350 mil reais, né? O que eu me pergunto é quem é que financiou imóveis de 350 mil reais com renda de 4.700, né? Particularmente, não vejo, né? Se botar todas as outras contas aí é um pouco esquisito, né? Escreve aí nos comentários se você acha que com 4.700 de renda dá para comprar um imóvel de 350 mil. No atual cenário, eu acho difícil, mas é o que o programa está falando, né? Então, se teve essa alteração aí, teve um aumento ali de faixa de renda e teve também um aumento de possibilidade de aumento de imóvel, né? Mas né, essa faixa de renda e essa faixa de 350 mil antigamente era do faixa 3, né? Agora não mais, passaram a fazer parte do faixa 1 e faixa 2 dentro do financiamento. Mas eu, particularmente, na prática, eu não acredito que uma pessoa que ganha, até uma família, né, que ganha 4.700, a gente está falando de renda familiar, né? 4.700 reais, uma família que ganha 4.700 reais pode financiar um imóvel de 350 mil. Eu acredito que, geralmente, uma pessoa que ganha 4.700, o imóvel vai ser num valor mais baixo, né? Mas, tudo bem, se estão falando que dá para fazer, quem sou eu para falar que não, né? Então, vamos lá. Bom, pouco aí de coisas que você tem que, né, tomar um pouco de cuidado, tá? A primeira coisa, exatamente essa questão da renda, né? Muitas vezes a pessoa pode olhar um vídeo desse, olhar uma informação com essa, 4.700, então eu posso financiar mais de 350. O programa está falando que sim, mas suas finanças estão falando que sim também? Talvez não. Então a primeira coisa é entender se tua renda, né, financiar um imóvel, e principalmente quem está falando de 35 anos, né? Você planejar essa dívida para 35 anos, né? Se você vai conseguir, ao longo do tempo, pagar esse financiamento. Então, não é porque no programa está escrito que você pode financiar 350 mil que você vai fazer, né? Então esse é o primeiro ponto. Né? Avaliar a questão, né, de imóveis novos e usados até 500 mil reais. Né? Então o programa, ele, né, com a criação do faixa 4, a gente, né, teve um aumento, uma melhora aí, né, para 500 mil, então já, né, traz um leque maior de pessoas para dentro desse programa, né, mas é para você perceber, né, isso aqui para mim é um indicativo muito claro de que os imóveis estão subindo de preço, e aí o governo teve que se adequar, criar uma faixa maior dentro de um programa subsidiado para até 500 mil. 500 mil há 15 anos atrás, 10 anos atrás, não muito longe talvez, né, 2025, 2015, você comprava um bom imóvel com 500 mil reais, né, talvez num bairro bom da tua cidade, talvez um imóvel bacana, é bem interessante. 500 mil reais hoje já não está comprando muita coisa, essa é a verdade, né? Então, para você perceber, né, as pessoas falam, imóvel não é investimento. Olha, o próprio programa está dizendo, se você fizer a leitura, eu acredito que ele seja ao longo do prazo, né? Os números não mentem. Então, a gente está falando que o próprio governo está puxando hoje para um programa de incentivo à compra de imóvel para 500 mil. 500 mil há 10, 15 anos atrás era um palácio, dependendo da cidade, né? Hoje em dia já não é muita coisa. Estúdios em São Paulo, hoje você vai para bairros, né, mais consolidados, são estúdio, né? Então, para quem, né, comprou isso lá atrás, está se beneficiando dessa rentabilidade ao longo do tempo, né? E também é super importante você pensar na entrada, né? Tem os 20% de entrada, né, que também para algumas pessoas pode ser um desafio, mas a utilização do FGTS, se você não sacou o teu FGTS, pode ser uma opção.
desde que você se enquadre nessas regras, seja teu primeiro imóvel, né? Então também é algo que você tem que se ligar aí, tá? E, né, compara as taxas entre os bancos, né? Hoje a Caixa Econômica é o banco, né, principal desse programa Minha Casa Minha Vida, tá? Mas os outros bancos também têm acesso, tá, ao programa Minha Casa Minha Vida. Não quer dizer que eles vão fazer, tá? Muitas vezes você pode ir lá. Os bancos, né, os grandes bancões aí tiraram a Caixa, eles não são os bancos focados nesse tipo de incentivo, né? Hoje no Brasil, a Caixa Econômica é o principal parceiro do mercado da construção civil para as construtoras e para as pessoas que querem comprar imóveis. O Banco do Brasil é o banco hoje do fomento do agro, né, que ele traz essas linhas de crédito que você vai encontrar para o mercado agro mais dentro do Banco do Brasil, né? Mas esses bancos, né, os outros grandes bancos aí, eles também têm esses produtos, mas não necessariamente eles vão ter as melhores taxas, né, porque eles não têm um mercado incentivado, né, eles não têm esse incentivo muitas vezes que a Caixa e o Banco do Brasil pode ter, tá? Então essas são as mudanças, né, a criação da faixa 4, a alteração do faixa 1 e faixa 2, a gente teve alteração de renda e de valores mais altos. Então basicamente é isso que muda no programa, tá? Eu acho que é bastante interessante, eu acho que tem que ter esse tipo de programa num país como o nosso. Porém, tem que ficar ligado em algumas coisas se você se enquadra nessas regras, né? Algumas coisas são um pouco distorcidas, mas quem sou eu para falar alguma coisa, né? Então, é isso, pessoal. Esse vídeo de hoje é para falar um pouco da Minha Casa Minha Vida, programa Verde e Amarelo, depois Minha Casa Minha Vida de novo, enfim, essa coisa, e daqui a pouco vai mudar o nome e vai ser a mesma coisa, tá? Basicamente é isso, só muda o nome para dizer que não é a mesma coisa que era antes, tá? Mas é sempre a mesma coisa. Então é isso, compartilha esse vídeo, curta esse vídeo, deixa aqui o teu like, deixa o teu comentário se você concorda que dá para comprar uma casa de 350 mil com 4.700 de renda familiar e bora pro próximo vídeo.